Olá pessoal, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, de uma Covid que eu peguei, estou voltando. Por isso que dei uma demoradinha, mas estou aqui de volta. Hoje nós vamos falar novamente sobre relacionamento tóxico, porque aliás já trouxe isso para o canal, de uma pessoa que me mandou um e-mail e o nome dela é Mirella. Vamos lá saber como é que foi o caso da Mirella? Olá pessoas lindas, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e eu recebo aqui alguns e-mails de algumas pessoas que querem contar sobre as suas questões e um feedback que eu dou no final. Se vocês quiserem também mandar e-mail para mim, vou ficar muito agradecida e tá aqui embaixo o endereço do meu e-mail, ok? Então vamos lá, no caso da Mirella. Lembrando que todos os nomes são fictícios, para que as pessoas não sejam reconhecidas de alguma forma, tá bem? A gente faz isso para fazer com que as pessoas preservem as suas identidades, né? E sua vida privada, tá? Bom, então vamos lá com o e-mail. Era uma noite maravilhosa, a lua brilhava na praia, um calor gostoso como uma brisa delicada. Eu me sentia muito bem no auge dos meus 17 anos. Minha saúde estava ótima e eu me sentia uma moça bonita. Nada de ruim acontecia naqueles dias. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Meus pais morreram quando eu tinha 4 anos. Eu não me lembro muito bem, mas tem flashes de memórias daquela época. Eles foram para uma festa. Vários dos seus amigos estavam lá. A festa era no litoral sul de São Paulo. Voltando para casa, derraparam em uma das curvas e perderam a direção e entraram embaixo de um caminhão. Meu pai morreu imediatamente e minha mãe deu entrada no hospital, mas morreu 3 horas depois. Nada pôde ser feito. Fui morar com meus avós maternos e nos finais de semana passava com os meus avós paternos. Eu não me lembro muito bem da parte ruim do luto, da tristeza. Meus avós me contam que eu perguntava por eles constantemente e chorava também. Mas não lembro. Eu fui muito amada pelos meus avós. Eu era a primeira neta das 2 famílias e eles me cobriam de carinho por pensarem que precisavam compensar a falta dos meus pais. Meus 4 avós eram jovens e eu tive muita, mas muita sorte mesmo. Temos uma boa condição financeira e eu fui coberta de carinho, atenção, presentes, etc. Embora não seja uma história feliz, uma menina de 4 anos perder os pais, eu sempre me sentia feliz. Estava muito bem adaptada à minha realidade. Sempre fui uma pessoa calma, fazia minhas obrigações como lição de casa, esportes, boas notas na escola. Tive muitos amigos, aliás, ainda os tenho e alguns há muitos anos. Enfim, era o que eu digo, era o que eu chamo de uma pessoa equilibrada. Não tinha maiores problemas com os meus avós, todos muito carinhosos. Algumas crises pontuais por conta de alguma briga que logo passava. Eu devolvia o amor que meus avós me davam. Eles também se davam muito bem, os 4, né? Os avós, eles se davam bem. Inclusive se encontravam semanalmente para jogar baralho. Eles se aproximaram mais após a morte dos seus filhos. Eles se apoiaram mutuamente e isso foi muito bom para eles. Mas voltando, quando eu fiz 18 anos e precisamente mais 3 meses, conheci Rodrigo. Rodrigo veio transferido de uma outra faculdade que estudava em outra cidade. Seu pai teve que se mudar por ter mudado de emprego. Sua família era seu pai, sua irmã e sua mãe e sua irmã mais velha.
Rodrigo fazia engenharia civil e eu fazia pedagogia. Estava tudo bem e foi muito lindo conhecer Rodrigo. Nos conhecemos pelos corredores da faculdade. Nos esbarramos e não tiramos mais os olhos um do outro. Eu nunca tinha namorado e meu coração batia descompensadamente todas as vezes que meus olhos cruzavam com os dele. Ela estava apaixonada, né? Ele tem grandes olhos azuis e cabelos cor de mel, encaracolados. Eu babava todas as vezes que o via. E o cheiro? Que cheiro gostoso ele deixava pelos corredores. Eu estava loucamente apaixonada sem nunca ter falado com ele. Um dia, estava distraída na lanchonete da facul, repassando uma matéria que teria prova no dia seguinte, e Rodrigo sentou na minha frente. Olhou profundamente para mim e depois de poucos segundos, que pareceu a eternidade, perguntou se eu podia tomar um lanche com ele. Se ele podia tomar um lanche comigo. Daquele dia em diante, não conseguimos mais nos separar. Juntos nos divertimos. Íamos a shows, cinema, teatro, encontro com amigos, tanto meus quanto deles, que acabaram virando nossos amigos. Meus avós gostaram de Rodrigo e eu também gostei da família de Rodrigo, quer dizer, estava tudo ok. A vida seguia divertida e nós estávamos apaixonados. Depois de algum tempo, mais ou menos 3 meses, comecei a perceber algumas incoerências naquela perfeição toda. A família de Rodrigo tinha algo obscuro. O pai batia em sua mãe. Esses fatos foram escondidos de mim, mas como eu passei a frequentar a casa deles, comecei a perceber que diversas vezes, quando eu chegava lá, a mãe de Rodrigo, Dona Lilian, tinha hematomas nos braços e no rosto. Não era de se estranhar que Dona Lilian vestia camisas de mangas compridas em pleno verão. Ela me parecia triste, mas logo colocava uma máscara de que estava tudo bem, ignorando ou pelo menos tentando ignorar meu olhar de interrogação. Um dia deixei de lado a cerimônia e perguntei para Rodrigo o que acontecia. Rodrigo inventou uma história sem pé e nem cabeça. Ele disse que se tratava de um tipo de doença autoimune que deixava sua mãe com hematomas pelo corpo. Obviamente que não precisava ser o gênio da medicina para perceber o que é doença e o que é surra mesmo. Esse foi o primeiro alerta que a vida me deu e que eu ignorei. Já que Rodrigo não queria falar sobre isso, não era eu que iria ficar perguntando. Mas eis que um dia eu e Rodrigo chegamos na casa dele e seus pais estavam em uma briga barulhenta. Ouvi quando minha sogra gritou para o senhor Pedro que estava cansado de apanhar e que era para ele parar de fazer isso. Ouvindo isso, o Rodrigo, que já tinha aberto a porta da frente de casa, fechou uma batida nervosa e saiu de lá, praticamente correndo comigo. Não dava mais para esconder. Quando entramos no carro, esperei que Rodrigo me explicasse sobre o ocorrido. Nada. Silêncio total. Olhava para ele, aguardando algum sinal. Era possível não falar nada sobre algo evidente e tão sério? Era assim. Primeiro, ele ficou desconcertado. Depois, ele ficou bravo. Bateu no volante do carro, gritou algo e depois ficou agressivo. Por último, se fechou. Qual o clima para entrar nesse barulho? Fiquei silenciosa. Esse foi o primeiro sinal. Esse foi o segundo sinal
E com o segundo sinal vieram o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Ele já apresentava vários sinais de desequilíbrio emocional em relação aos ciúmes. Não podia deixar o cabelo crescer muito, não podia pintar os olhos, batons e esmaltes só se fossem claros, não podia usar decotes, não podia usar calças justas e nem saias curtas. Logo vieram as restrições em relação às minhas amizades. Não podia beber com amigos. Depois da faculdade, não podia chegar tarde em casa. Não podia mais me relacionar com a Beltrana, porque namorava demais, ou com a Cicrana, que me solicitava todas as semanas, etc. Isolamento. Fui ficando sozinha e ele ocupando todos os espaços. Do guarda-roupas ao que comer, do trabalho ao que vestir, das amizades distanciadas. Logo perdi minha identidade e a moça bonita, que brilhava aos quatro ventos no início do relato, foi ficando cada vez mais opaca. Meus avós, nessa ocasião, já tinham percebido e não faltavam conselhos e conselhos. Logo já não recebiam mais Rodrigo com a alegria de antes. Rodrigo, percebendo isso, passou a criticá-los e a jogar com as palavras para que eu ficasse aborrecida com os meus avós. Logo eu, acolhida por eles, amada e feliz por tê-los como a minha família, primos, tios, tias, todos foram caindo no mesmo balaio. E eu fui ficando triste e agressiva. Sabia que as coisas não estavam indo bem, mas não conseguia dar um basta. O que me prendia era o que eu tinha vivido com ele no passado. Meu primeiro amor, meu primeiro homem. Sua gentileza no início, os mimos, os presentes, surpresas, as viagens inesquecíveis, o carinho. Mas tudo estava no passado. Até que passei a fazer terapia. Foi muito difícil entrar em contato com as coisas que eu não queria entrar. Rodrigo odiava minha psicóloga, com todas as forças, mesmo sem nunca tê-la visto. Me desencorajava a ir, me criticava, mas foi a única coisa que eu me opus a ele e continuei fazendo, a terapia. Um dia estávamos no carro e íamos fazer uma viagem para o litoral. Mas antes de sair da garagem, Rodrigo começou a discutir comigo sobre a terapia. Disse que eu andava mudada e que ela estava atrapalhando o nosso relacionamento. Falou que eu estava sendo manipulada por ela, que ela queria somente o meu dinheiro. Falou também que eu estava fazendo o que ela queria e ela mandava na minha vida. No calor da discussão, enquanto eu finalmente o enfrentava, levei um tapa no rosto. Impactada, amortecida, eu chorei copiosamente. Ele se arrependeu, pediu desculpas, mas disse que eu fui a culpada por deixá-lo tão bravo. Várias coisas passaram naquele minuto na minha cabeça. Uma delas era muito mais forte que tudo. Eu iria ficar como a minha sogra, presa num relacionamento tóxico e perder a minha vida. Renúncia. Tive que renunciar ao passado, à fantasia, ao desejo de me casar com meu primeiro homem, à idealização que fiz de Rodrigo. Para ser feliz no futuro, tinha que renunciar à fantasia de ser feliz no presente. Arrepiei. Terminei. Para finalizar, porque esse e-mail já está enorme, Rodrigo me perseguiu tanto que passei a ter muito medo dele. Um dos motivos que hoje estou nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Meus avós contrataram seguranças porque também foram ameaçados. Hoje, aos poucos, estou voltando a ser feliz, mas a sombra desse passado ainda me amedronta. Não me envolvi com mais ninguém e sigo estudando com o propósito de me preparar profissionalmente. Ainda faço terapia com a mesma pessoa via online. O que ficou de tudo isso para mim é que esperei demais. Fiquei 3 anos com ele. Eu não deveria ter ficado nem 6 meses,
tempo que os sinais passaram a se manifestar. Obrigada por ter lido meu e-mail. Quando manifestei o desejo de escrever para você, minha psicóloga me incentivou a fazê-lo. Beijos, Mirella. Bom, eu tô arrepiada com esse e-mail. Primeiro eu gostaria assim de agradecer muitíssimo pelo e-mail. Muito obrigada. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Mirella, a questão é, você conseguiu superar e não deixar que isso crescesse e fosse além dos 3 anos, justamente porque você teve um apego seguro, você foi uma menina amada, foi uma menina investida. Embora tenha tido a questão, o problema da morte dos seus pais, mas houve uma superação dessa dor por conta da sua família, que foi muito assertiva, que te trataram com muito carinho e tudo mais, né? A questão de quando você fala aqui dos 3 anos, que você passou muito tempo, não se prenda a isso. Foi uma grande aprendizagem. Tem mulheres que ficam eternamente nessa condição, como foi o caso da sua sogra, né? Você viu? Ela estava aí, seu namorado adulto, e ela continuava com esse marido que batia nela com frequência, né? Então, e ela calada, percebe a diferença entre vocês duas? Olha como você conseguiu dar um ponto final no primeiro tapa. Você parou com a brincadeira no primeiro tapa, né? E não aconteceu isso com a sua sogra, infelizmente, e não acontece com todas as mulheres. Muitas mulheres ficam justamente, não tem esse olhar que você teve a respeito de o porquê você ficou parada nisso, esperando que algo que era tão gostoso, tão maravilhoso, se repetisse. Você percebeu que não tinha mais possibilidade disso acontecer. Você percebeu que toda aquela felicidade ficou no passado. E por isso, você, precisando de ajuda e percebendo que estava difícil, olha só como você foi assertiva. Foi procurar uma terapeuta. A terapeuta que serve como um instrumento para que faça a gente conversar com a gente mesmo, para que o consciente acesse o inconsciente e a gente comece a sair dessa inflexibilidade que às vezes a gente se encontra. Foi acusada de ser manipuladora. Na verdade, a manipulação era dele e ele percebeu que ele não estava conseguindo mais te manipular a partir do seu contato com essa terapeuta. Então, obviamente, ele queria tirar essa pessoa da frente para que ele pudesse deixar você mais isolada. Esse é um tipo de comportamento da pessoa que é tóxica com a outra. Ela te isola, te tira da família, te tira dos amigos, te tira da terapia, tira de tudo para que ela possa ser a única referência. E para que ela passe a informação para você que ela é a única que está ao seu lado, é a única que pode chamar. Então, é uma estratégia muito ruim que feita pelas pessoas que têm esse perfil do seu namorado. Percebe também que quando ele diz aqui que ele se arrependeu de ter batido em você, que te pediu desculpas, mas você foi a culpada, veja como é o funcionamento. Ele quem fez, ele que agrediu, ele que teve um comportamento horrível, mas a culpa é sua, porque você o provocou, percebe? Isso aqui não tem nenhuma hipótese de dar certo. A melhor coisa que você fez foi realmente romper com esse relacionamento. E não importa que tenham sido 3 anos, que bom que não foi a vida toda, né? A parte em que você diz que você foi embora, se distanciou, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, ele vai acabar esquecendo de você em algum momento, porque, infelizmente, ele vai encontrar uma outra pessoa onde ele deposite todas essas questões dele e vai acabar fazendo o que fez com você com outra pessoa. Essa é o fato de, infelizmente. Mas em algum momento ele vai passar por isso, provavelmente, e vai esquecer de você. Agora, fez seus familiares e
como podem fazer, que bom, fizeram muito bem em contratar segurança, porque a gente não sabe qual é a capacidade, qual o nível do transtorno que pode estar havendo com essa pessoa e até que ponto ela pode levar a cabo ou não. Mas, repito, provavelmente vai esquecer em algum momento e vocês vão seguir a vida de vocês normalmente. Fica aí como aprendizagem, Mirella, que eu acho também que nessa vida tudo funciona muito como lição de casa, e a gente se perguntar por que isso veio para nossa vida é uma reflexão muito bacana, porque assim, sua vida talvez tivesse tão perfeita, tão ok, que o mundo teve que te mostrar que você tinha que perder essa ingenuidade, né? Que você não podia estar tão aberta, que você tinha que ter um pouco de malícia para selecionar melhor, para ficar esperta, para que coisas não aconteçam mais desse tipo na sua vida. Então leve isso como uma grande aprendizagem, agradeça por ter pessoas tão assertivas na sua vida, toque a sua vida para frente como você já está fazendo e é isso, eu queria te dar os parabéns porque você conseguiu sair disso e também agradecer muitíssimo por você ter me mandado esse e-mail. Muito obrigada. Para as pessoas que estão aqui me ouvindo, eu gostaria que tocassem o sininho, compartilhassem, escrevessem alguma mensagem para mim, porque o canal tá pequeno e é muito difícil crescer, então eu peço a ajuda de vocês, tá bem? Muito obrigada e feliz vida para todos!